Boa noite a todos. Boa noite. Agradeço o convite da casa mais uma vez. Nessas 2 semanas é uma parceria mais próxima das nossas casas. Semana passada teve a Michele aqui, a minha esposa. E hoje estou aqui novamente com vocês. É muito bom. Gosto de dizer que é muito bom estar aqui com vocês. É uma casa especial para nós. E a gente gosta de ver o progresso que vocês têm aqui. Isso é fruto de trabalho e a gente admira e parabeniza vocês pela essa força. Pessoal, também fazer um convite, né? Acho que a Michele falou semana passada. No dia 29 de agosto nós vamos fazer um novo seminário, dessa vez de um formato diferente. Vai ser o Seminário com Café Colonial. E o nosso expositor, que vai ser sobre o sentido da vida, o nosso expositor será o Henrique, que ele é presidente do Centro Espírita Allan Kardec. Uma palestra imperdível, uma pessoa que traz um conteúdo muito legal. E depois nós faremos o Café Colonial no mesmo dia, na mesma tarde. Vamos tentar inovar, ver se esse modelo funciona aí para nós, né? E daí então... Mas hoje a convite da casa, eu vou trazer mais uma vez uma reflexão sobre o Evangelho. Dessa vez a gente vai falar sobre o Cristo Consolador, que é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz o jugo leve, como um dos subtítulos, o Consolador prometido e a instrução dos Espíritos. A minha função hoje aqui é fazer com que a gente reflita sobre por quê. Porque nós espíritas afirmamos que o Espiritismo é o Consolador prometido. Por que a gente faz essa afirmação? E é importante, é salutar, é doutrinário, é espírita que nós saibamos o porquê. Um espírita não pode fazer uma afirmação porque simplesmente alguém disse para ele que era assim. Uma diferença basilar da doutrina espírita das outras doutrinas cristãs é que o espírita tem como característica de ser espírita de não aceitar o puro e simples argumento de autoridade. É assim porque fulano falou que é e não se discute. Um espírita tem por base, por princípio, não poder aceitar um argumento desse. Nós temos por dever e por característica espírita questionar. Saber o porquê nós afirmamos alguma coisa ou porquê essa coisa é nos afirmada. Quando um espírita, diante de uma afirmação de um outro espírita, questiona, e esse espírita se melindra porque foi questionado, alguma coisa não está certa. Nós devemos e temos como espíritas a obrigação de nos aprofundarmos, sabermos por que afirmamos, buscarmos entender o que a doutrina nos traz. Não é assim porque foi o espírito fulano que disse, não é assim porque foi o palestrante que disse, não é assim porque está no livro de Beltrano. Não. Ele é assim e eu consigo afirmar porque eu entendo. Então, trazer a doutrina espírita como Consolador prometido é uma afirmação verdadeira, mas nós sabemos por que nós afirmamos. O que nos leva a essa conclusão? Bom, nesse capítulo, Kardec faz 3 subitens: o jugo leve, o Consolador prometido e a instrução dos Espíritos. Em 3 tempos, ele vai explicar sobre o advento do Espiritismo e o Consolador prometido. O Cristo Consolador é o título. E ele tem esse título de falar sobre o jugo leve por um princípio básico. Nós temos que saber, quando a gente fala que o Cristo nos prometeu um Consolador prometido,
O que o Cristo entende por consolação? O que um espírita que vem ao centro espírita deve entender por consolação que lhe é prometido? Como o Cristo, que é nosso modelo e guia, veja bem, o que é o modelo e guia? O modelo é fazer como a gente fazia um tempo atrás. A gente pegava e queria fazer uma cópia de um desenho, a gente pegava o desenho, botava um carbono embaixo e desenhava por cima. É o modelo. Eu tenho que fazer de uma maneira que eu imite o modelo. O modelo e guia, Cristo é meu modelo, mas meu modelo para quê? Para que eu siga o modelo. Ele é meu guia para quê? Para que dentro do que ele me trouxe, eu tenha um guia de como proceder. Por isso que eu digo que ele é meu guia e meu modelo. O Cristo vem nos prometer um consolador, Paracletos, como está no texto grego. Mas o que é consolação para o Cristo? O Cristo consolou quando ele aqui esteve? Consolou. Ele nos mostrou como consolar? Nos mostrou. Ele mostrou para ele como agir diante da aflição, do sofrimento. O Cristo, na sua passagem, nos deixou vários exemplos de como ele reagiu diante de sofrimento. Do sofrimento de um irmão, da aflição de um irmão, das situações em que era pedido socorro a ele. Diante de um irmão num estado de aflição, num estado de necessidade, passando por um sofrimento danado, como Cristo nos ensinou a agir, já que ele é nosso modelo? Quando um espírita busca no Cristo, no Espiritismo, uma consolação às suas aflições e seus sofrimentos, o que ele deve esperar? Durante muito tempo, ou há muito tempo atrás, melhor, uma discussão basilar que nos diferencia dos demais cristãos foi instalada. Lá no início da igreja, no início do cristianismo, a igreja entendeu por bem que deveria tomar algumas decisões do que era e do que não era aceito dentro da doutrina cristã. Porque até então, Jesus e os seus seguidores eram os seguidores do caminho, os seguidores do Nazareno. Mas daqui um pouco, de um momento para lá, de um momento para o outro, o cristianismo se tornou religião oficial, se uniu com o Estado e começou a determinar o que era e o que não era cristianismo. E o que era cristianismo determinado por esse pessoal era aceito. O que não era cristianismo, segundo o entendimento deles, era perseguido, excomungado e tornado e colocado como herege. E uma das questões que é fundamental para que a gente entenda, uma das questões que faz com que a gente entenda o que eu vou falar hoje, aconteceu quando essas pessoas que no momento tinham suas razões para tomar decisão, ninguém vai culpá-las por certo ou errado, e até hoje se pensa como foi determinado naquele momento. Pelágio era um desses pensadores do início do cristianismo, e ele defendia que o ser humano tinha capacidade ativa de participar na sua salvação. Pelágio. Santo Agostinho e outros defendiam que o ser humano não participava da sua salvação, ele só era salvo pela graça de Deus. Bastava que ele se convertesse e ele seria salvo, porque Jesus havia sofrido por ele. Então a salvação vinha da graça.
E Pelágio dizia que a salvação, nós tínhamos participação ativa nela. Pelágio perdeu a eleição, foi considerado herege e excomungado da igreja. E permaneceu a graça. E a graça nós trazemos até hoje no nosso subconsciente. E esse é um dos pontos que nos diferencia dos demais cristãos. Porque nos nossos irmãos cristãos, que acreditam que só há salvamento pela graça, eles entendem que, diante de uma aflição, basta eles dizerem algumas palavras, basta eles fazerem alguns símbolos, basta eles confessar que acreditam em Deus ou em Jesus e será resolvido o problema dele por mágica, porque Jesus irá pagar os seus pecados por ele. Essa é a teoria da graça. E nós espíritas pensamos um pouco diferente. Porque o que nós lemos no Evangelho nos conta algo um pouco diferente. Porque essa interpretação que se dá pela leitura que nós espíritas fizemos está em dissonância com o que o Cristo nos ensinou. E agora eu vou trazer como Cristo reagia diante de uma situação de um aflito. Ele vai dizer assim, jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Aflição e sobrecarregados, nós todos que vivemos no nosso dia de hoje, a gente encontra aflição e sobrecarga. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas. Pois suave é meu jugo e leve é o meu fardo. Pois bem, vocês viram o que diz no começo? E aí começa o grande problema da interpretação. Porque o Cristo diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aflito e sobrecarregado, diante de aflitos e sobrecarregado, ele está dizendo que os aflitos e sobrecarregados têm que vir até ele. E se vierem até ele, ele aliviará. Ele não diz assim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, pode ficar tranquilo que eu vou até aí pegar vocês. E pode deixar que eu carrego. Ele não diz isso. Ele diz, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não vou levar o fardo de vocês. E eu também não vou aí buscar. Pura e simplesmente. Tem que fazer tua parte. Tu tem que levantar e vir até mim. Aflito e sobrecarregado. Ah, mas eu estou aflito e estou sobrecarregado. Então tá, então vem. E eu vos aliviarei. E ele vai dizer, tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? O jugo, naquelas analogias que ele fazia, o Cristo fazia analogias sobre a parte rural, sobre a pesca, sobre o comércio. Onde ele estava, ele usava isso aí. E o jugo é aquilo que conduz. Se dizia naquela época, e se diz até hoje, que quando a gente está sobre as leis ou os ensinamentos de alguém, a gente está sobre o jugo daquela pessoa. Então, os rabinos e os aprendizes deles, diziam que os aprendizes estavam com os mestres, que eram os rabinos, diziam que eles estavam sobre o jugo do rabino, quer dizer, estavam aprendendo a doutrina e vivendo conforme o rabino ensinava. Então, quando ele fala jugo, ele aprendei comigo o meu jugo, tomai sobre mim o meu jugo, porque é a doutrina do Cristo. E aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, aprendei a minha doutrina e acharei repouso para as vossas almas. Pois suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. O fardo a gente sabe o que é. Mas a doutrina do Cristo, ele diz para a gente aprender essa doutrina com ele. E que o nosso fardo ficará mais leve. E eu vou dizer para vocês e vou propor para vocês a comparação entre dois jugos, duas doutrinas, a do Cristo e aquela que vinha antes do Cristo. E a gente vai ver
de repente vocês refletem qual torna mais leve o fardo. A primeira doutrina, no primeiro julgo, nós temos um Pai que é Senhor e é juiz. E nós temos um caminho, que é o caminho sacerdotal até Ele. Só pode ir por Ele se passar pelos doutores da lei. E se você errar, você vai se lascar, porque você vai para o inferno ou para coisa pior. Então, diante de uma situação de sobrecarregado e aflição, essa doutrina vai dizer: eu sou o teu Senhor, você é meu servo. Você está carregando isso aí, mas você não pode carregar. Você não é capaz de carregar se eu não te ajudar. Você só pode fazer isso porque eu quero, desde que você faça. E outra coisa, você tem que fazer exatamente como eu estou dizendo, porque ai de ti, se tu pisar uma linha fora, você vai para o inferno e não tem mais chance. E você vai ter que carregar os fardos e o sobrecarrego e as dificuldades tuas assim, sobre essa vara nas tuas costas, como um Senhor te guiando. O outro diz assim: irmão, somos todos filhos do mesmo Pai. Eu te amo e Deus te ama. Tu é capaz de carregar esse fardo. Eu tenho absoluta certeza. Não sou melhor que você e consigo carregar, porque tudo que eu faço tu pode fazer também. Basta que tu tenha força. E sabe de uma coisa? Eu vou ficar do teu lado. E vou te aliviar, te ajudando e te ensinando como carregar isso. E se tu precisar, eu estou aqui. Vamos embora. Qual jugo torna o fardo mais leve de carregar? Então ele vai dizer: tomai por mim sobre vós o meu jugo e aprendei comigo. Aprenda a doutrina do Cristo e teu fardo ficará mais leve. Se você errar, meu irmão, não tem problema. Tantas chances quanto for necessário. Basta tu ter força e vontade. Eu estou aqui. Conta comigo. O fardo é o mesmo, mas são duas maneiras, dois jugos que tu tem de como carregar esse fardo. Então, e é isso que o Cristo nos ensinava a respeito da nossa, de como reagir durante. Então, quando um espírita ou quando uma pessoa vem junto com a doutrinária, e aqui é fantástico, né? Porque a gente chega aqui, é bom para a gente falar, porque vocês preparam todo mundo antes, fazem o passo, está todo mundo tranquilo, né? Então é bem legal. Isso nos ajuda bastante. Mas o que esperar? Que a gente vai carregar o fardo dos outros? Ou a gente vai auxiliar? Né? Ah, mas não era assim, mas o Cristo... Não, então eu vou te contar algumas histórias do Cristo. Uma delas é do cego Bartimeu. O cego Bartimeu estava na beira da estrada e sabia que Jesus ia passar e ele começou a gritar para o mestre Solar. Ele era cego, andava com aquela túnica que representava as pessoas que podiam pedir esmola, então ele estava na condição dele de pedinte. E o pessoal manda ele ficar quieto. Fica quieto, Bartimeu. Não fica falando aí. Tá? E ele berra mais alto. Jesus ouve ele berrar e diz assim: que ele está berrando assim. Mande ele vir até mim. E o cego vai até ele. E quando chega até ele, Jesus pergunta a ele o que quer que ele faça. E quando ele recupera a visão, Jesus diz: a tua fé te salvou. Tá? Ou seja, ele era um pedinte à beira da estrada. Ele não enxergava fazia muito tempo. E Jesus foi lá, coitadinho dele, deixa que eu vou lá pegar ele e trazer. Não, ele disse: larga a tua capa e vem. Deixa essa condição de pedinte, deixa de ficar na posição de vítima, toma atitude e vem até mim. E quando ele chegou, disse: viu como tu consegue? Porque a tua fé te salva, tu tens capacidade de fazer. E muitas das vezes, no momento de dificuldade, o que a gente quer? A gente quer a graça.
Ai meu Deus, e que aconteça o milagre e resolva o meu problema. Isso está no nosso subconsciente, pessoal. Viu aquela coisa que foi ensinada, decidida há 300 anos depois de Cristo, lá muitos anos, ainda bate. Porque na hora do desespero a gente quer que Ele venha, nos pegue no colo, resolva todo o nosso problema e nos entregue certinho. Mas é isso que foi prometido, é assim que Ele agia. Se Ele tivesse frente a nós, nós estivéssemos com todos os nossos problemas, o que Ele diria para nós? Vem, faz a tua parte. E o pessoal chegava para Bartimeu fica quieto, ele berrava mais alto ainda. Ele disse, não, eu quero atitude. Não importa o que os outros estão dizendo. Não, mas tu não pode. Não, eu posso. Ele pegou aquela capa dele que dava para ele pedir esmola, jogou fora, que eu não quero, eu vou conseguir, e foi. Ele foi sem a capa. Ele não disse, eu vou lá com a capa, se der errado, pelo menos a capa eu tenho. Não, ele deixou a capa, ele teve que tomar atitude. Né? Ele acreditou, ele foi lá, e a tua fé te salvou. E às vezes no momento de dificuldade, a gente precisa do consolo, precisa do auxílio, precisa da doutrina, precisa do passe, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Seguir o modelo do Cristo. Ele deixou o modelo, deixou o guia, e a gente quer que essa conta não é minha, Cristo paga aí e me dá uma força aqui. Mas Ele disse que ia fazer assim. As outras curas dele foram basicamente assim. Tinham lá que não conseguia, né, se mexer e tal. O pessoal abriu lá o telhado, e ele foi lá e mandou esse telhado. O outro que não conseguia entrar no diacho do poço, sempre que ele ia, ele estava lá, problema. Sempre que ele ia, ele não chegava no poço a tempo, porque os outros chegavam na frente dele. Jesus falava assim, não, ninguém se mexe, deixa ele vir primeiro que vir lá, vem aqui agora. Não, ele disse, pega a tua marca e vem aqui. Faz a tua parte, toma atitude. E a gente, quando a gente vai pedir socorro, a gente quer o quê? A gente quer a graça, né? Não sei vocês, mas na hora do desespero a gente sempre pergunta, mas dá para dar uma ajudinha? Mas a gente tem que fazer, o que a gente está deixando de... A pergunta é, tudo bem desejar isso, mas o que a gente está deixando de fazer? Eu fiz tudo o que eu precisava para isso acontecer? Eu estou fazendo a minha parte? Eu estou querendo mudar essa situação ou estou esperando que alguém faça isso por mim? O Cristo não agiu dessa maneira que a gente espera que ele aja. Quando ele estava aqui, acredito que ele não vai mudar a postura dele. Né? E por que então... E aí nós entendemos sobre como é o Consolador. Mas por que o Consolador prometido? Então Cristo, quando saiu, quando deixou, né, os apóstolos, ele disse que ele mandaria um Consolador, que ficaria, Paracletos, que é o termo lá do grego, ele quer dizer aquele que vai ao lado, como se fosse quase um advogado, e tem uma tradução que é advogado. Então ele não substitui, ele vai ao lado. E esse Consolador viria para nos lembrar o que a gente havia esquecido e para explicar aquilo que a gente não tinha capacidade de entender na época. E ficaria conosco, nos acompanharia para sempre. Essas três situações que o Consolador teria: relembrar, explicar e permanecer conosco, ao nosso lado, nos auxiliando. Pois bem, três teorias, as maiores três das três religiões, ou três teorias mais importantes em relação ao Consolador são as seguintes. Para a maioria dos cristãos, eu digo a maioria porque para nós não é, e nós somos cristãos. Para a maioria dos cristãos, o Consolador prometido, ele veio 50 dias depois da ressurreição do Cristo, na Pentecostes, quando os apóstolos receberam o dom do Espírito Santo através das línguas de fogo, falaram línguas né? E Pedro teve que dar uma explicação, porque o pessoal achou que eles tinham tomado todas, né? Pedro disse, não é o abuso do álcool, é que aconteceu um evento. Isso está lá, leu os Atos dos Apóstolos, Pedro teve que explicar o que estava acontecendo ali, porque o negócio ficou estranho. Tá. Mas aí nós temos uma passagem que nos faz refletir sobre sobre esse momento.
Existe uma conversa entre Nicodemos e Jesus. Nicodemos era o doutor da lei, um dos maiores entendedores do judaísmo da época, uma sumidade dentro do judaísmo, um grande rabino. Ele não era um simples, ele era um grande rabino. Quer dizer, entendia muito sobre o judaísmo. E ele vai ter uma conversa com Jesus à noite, só que ele vai de corpo aberto, ele vai querendo entender, ele vai com um copo vazio para poder receber a mensagem. E uma certa altura dessa conversa, ele pede explicações e o Cristo está dizendo que, assim, Nicodemos, se eu estou te falando das coisas da terra e tu não tens condições de entender, quem dirá se eu te falar das coisas do céu? Ele não está, Cristo, uma pessoa letrada em teologia judaica, não conseguiu entender metade do que o Cristo estava falando. Nem as coisas da terra ele estava entendendo direito. Quem dirá as coisas do céu? Não dava para explicar nem para Nicodemos, que o Nicodemos não entendia. Os apóstolos eram pessoas simples e não eram pessoas estudiosas ou teólogos dentro do judaísmo. Então, o conhecimento religioso deles era muito o que o Cristo passava. Então, entender que 50 dias depois, os apóstolos já tinham esquecido tudo que Jesus tinha falado, a ponto de ser relembrado. E que 50 dias depois, eles entenderam tudo que nem Nicodemos entendia, só por mágica. Não dá. Jesus não conseguiu explicar para Nicodemos, 50 dias depois os apóstolos já tinham condições de entender e entenderam tudo. É uma imprecisão para nós espíritas que não acreditamos em milagre, fica um pouquinho difícil. Mas esse é o nosso entendimento, cada um tem o seu. Sabiam, bom, aqueles que não sabem, os muçulmanos, eles têm no Cristo a figura do Messias também. Os muçulmanos citam o Messias, que para eles tem o nome de Isa, mais de 20 vezes, ou 23 vezes no Corão. E o Cristo para eles é a palavra de Deus, é o grande Espírito de Deus, né? É o mensageiro de Deus. Ele é o único que recebe o título de Messias. E os muçulmanos acreditam, tanto que eles têm uma teoria diferente sobre a morte eles acreditam que Cristo nasceu da Virgem Maria. Eles acreditam que ele foi, só que eles não acreditam que ele foi crucificado. Eles dizem que naquele momento da crucificação, Cristo era tão puro, Jesus era tão puro, que Deus tira o espírito dele e só o corpo dele está ali. Que ele não tem merecimento para sofrer aquilo que ele sofreu. Então eles têm realmente a figura de Jesus como o Messias, como o grande profeta. Então eles acreditam também na profecia do Consolador Prometido. Só que para eles o Consolador Prometido é Maomé. Porque eles dizem que a palavra Paracletos, ela foi traduzida errada da tradição oral para a tradição escrita, e na verdade era um termo Pariclos, ou parecido, que representa o iluminado e que seria um dos nomes de Maomé. Então Maomé seria o Consolador prometido pelo Cristo. Os muçulmanos acreditam na mesma promessa, ou têm a mesma promessa que nós. Mas nós espíritas, depois de 1850 e poucos anos depois da vinda do Cristo, dizemos que o Consolador prometido é a doutrina espírita. Por quê? Naquele momento, a nossa sociedade principalmente lá da Europa, ela vivia uma falência da nossa religião. O niilismo, que era a doutrina que diz que nada existe, nada tem sentido, que na verdade é uma doutrina totalmente materialista, ela vinha crescendo com base na falência da religião da época. Ninguém mais, a religião está, os ministros da religião estavam vivendo uma corrupção danada. Ninguém estava acreditando mais naqueles ritos que não tinha mais sentido, o poder tinha corrompido tudo, então estava numa descrença danada. Ninguém mais via naquilo que era pregado a verdade ou mesmo a relação, tinha se perdido e estava naquele momento de descrédito.
E o niilismo começa a crescer. E algumas respostas, as mais conhecidas para o niilismo, nós tínhamos duas grandes vertentes. Uma pelos filósofos, e os filósofos diziam, e Nietzsche é um desses filósofos que vai trazer uma resposta ao niilismo para dizer que o homem tem as suas virtudes, e aí vai criar toda uma doutrina que eu não tenho profundidade para repassar para vocês. Nietzsche a doutrina dele foi pela própria irmã manipulada, e ela acaba sendo até servindo de base para o movimento nazista. Depois isso é revelado, ele se torna influência até para hoje, para grandes pensadores e filósofos da doutrina de Nietzsche. Não conheço, não tenho profundidade para falar, mas ele tira Deus da equação. E a outra resposta é uma resposta do Espiritismo, que vem nesse momento de descrédito fazer o quê? Fazer com que a gente relembre o que o Cristo tinha nos dito, o real significado das coisas. Fazer com que a gente entenda o que mais de 1800 anos atrás a gente não tinha capacidade quanto sociedade para compreender. Veio nos revelar e nos trazer como funciona a nossa comunicação com os espíritos, a anterioridade da alma, o que acontece depois, o que acontece antes, porque sofremos. Apesar do Cristo ter colocado as bases, mas nós não tínhamos naquela época condições de entender. Então ele veio, essa doutrina veio nos trazer. E muito mais. E essa doutrina não vem através de uma pessoa, porque a pessoa não ia acompanhar a sociedade pelo resto do seu tempo. Mas ela vem através dos espíritos, e os espíritos os acompanham na nossa evolução. Estão sempre presentes, e presentes nos dando todas essas outras obras que vão surgindo, essas mensagens que não param de chegar nos nossos movimentos, nas nossas mediunidades. Ou então nos acompanham. E aí, nós espíritas fizemos o simples raciocínio. O Consolador Prometido viria relembrar o que a gente não sabia, o que a gente tinha esquecido. Vinha nos explicar o que a gente não tinha condições de entender. E iria nos acompanhar por todos os tempos. Ficaria conosco. A doutrina espírita veio nos relembrar o que a gente não tinha esquecido naquele momento. O que era o cristianismo. O que o Cristo tinha nos deixado. Ele veio nos explicar coisas que a gente não tinha capacidade de entender, mas que estavam ali. Não veio substituir nada, ele veio só explicar. E ele veio nos acompanhar. Então, olhando a promessa e olhando o que a doutrina nos traz, no momento em que ela veio, quando a gente necessitava relembrar mesmo, nós temos a capacidade de afirmar não porque outros nos dizem, porque nós identificamos na doutrina espírita o Consolador prometido pelo Cristo. Então nós, enquanto espíritas, que quando nos perguntem, e quando a gente afirme que a doutrina espírita é o Consolador prometido, que a certeza nossa venha não porque alguém disse, porque os fatos, porque a comparação, porque a verdade nos mostra isso. É inconteste, pelo menos do meu ponto de vista. As outras vertentes. Então é que a gente entenda isto. E entenda que consolar não é passe de mágica. Consolar é estar conosco, é nos auxiliar, estará sempre. É nosso irmão, nos ama incondicionalmente, mas não tolerar de nós o mérito de nós vencermos as nossas dificuldades. Ele nos dará força, o caminho, como fazer, mas vai deixar que a gente faça, porque daí sim o mérito será nosso. E aí sim nós evoluiremos. E aí sim nós cumpriremos o que ele nos diz. Basta ter a fé do tamanho do grão de mostarda que vocês fazem o que eu faço e muito mais. Vocês dizem essa montanha de problemas que saia da frente, elas vão sair. Como diz a música, basta ser sincero e desejar profundo. Será capaz de sacudir o mundo e vão ser.
Acredite em nós. Acredite em vocês. Questionem. A doutrina está aí para ser questionada. Claro, com boa fé, com quem quer aprender. E vocês vão achar respostas para o que vocês precisarem. Força para vencerem as dificuldades que tiverem que vencer. E o apoio, sim, para ajudar a vocês carregarem os seus fardos, né? Mas não vão carregar por vocês. Não esperem isso. A doutrina não promete isso. O Cristo não demonstrou que é assim que se faz. Bom, agradeço a todos pela atenção. Já extrapolei o tempo que me foi dado. Muito obrigado a todos. Um grande abraço do nosso Núcleo de Estudo Espírita Casa do Caminho a todos vocês. Muito obrigado por essa noite. Fiquem todos com Deus.